sobre o DNA mitocondrial, Sim. que é uma coisa louca. Bom, o negócio, esse estudo, ele já chega aí a média de uns 30 anos. Não sabia, assim, mas é assim, algo maravilhoso, porque é mais uma descoberta que nos aponta a direção, Sim. né, de um DNA que aponta a uma única mãe. Claro que, fala assim, uma mãe da humanidade. Eu estou falando da ciência, estou falando, busca lá, DNA mitocondrial, né? Ou sei lá, DNA mitocondrial, mitocôndria de Eva. Certo. DNA mitocondrial de Eva. Bom, isso é uma coisa muito maluca, mas é uma realidade, onde nós vamos encontrar o mesmo DNA, né? Porque quando nós falamos, existem o genoma, né? Então nós temos um DNA de genoma humano, onde nós falamos de todas as características que nós herdamos, né? E esse genoma é muito parecido, porém ele possui pequenas variações, como por exemplo um DNA de paternidade. Tem uma coisa, fala assim, não é 100% seguro. Você entende? Por quê? Porque os nossos DNAs, eles são quase idênticos. São poucas coisas que diferem o DNA humano. Certo. Então, você vai ter que se apegar em algumas coisas. Então, nunca vai ser 100%, né, que a paternidade é... Não. Agora, existe uma disparidade, né? Se há uma disparidade muito grande, aí é mais fácil se provar. Porém, quando você fala de genoma humano, você vai falar sobre exame de DNA, você vai dar passos no escuro, porque existe uma proximidade muito grande, mas existem variações, então, no nosso genoma. Agora, a mitocôndria, principalmente um estudo que foi feito em mulheres, você vai encontrar o mesmo DNA da mãe, da filha, da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, da tataravó. Nossa. É o mesmo DNA que existe nas mitocôndrias. É o mesmo DNA. Interessante. E esse mesmo DNA leva a uma ancestralidade de uma única mulher. Eu estou falando da ciência, não estou falando da Bíblia. Certo. Só, claro, eles colocam ali, né, o DNA mitocondrial de Eva, mas não tem nada a ver com a Eva da Bíblia. Porém, na verdade, nós já estamos falando, né? Já estamos falando de uma não evolução, de um não desenvolvimento dessa maneira, sabe? Já não estamos falando, sabe, sobre um evolucionismo, né? Que é bem arcaico, bem engessado. Nós estamos falando sobre realmente uma origem humana, de humano igual. Aliás, nós temos descoberto que o ser humano, segundo o seu genoma, ele tem involuído, não é evolução. Nós estamos cada vez perdendo a capacidade gênica, cada vez pior. Então, existe uma exploração gênica tão gigantesca que nós temos uma grande propensão, né, ao desenvolvimento de doenças e coisas parecidas por causa desse esgotamento. E, na verdade, nós não tivemos evolução nenhuma. Nós só temos involuído. Meu Deus. Exato. Então, aí, hoje, se você vê, né, claro, há uma média de vida um pouco mais avançada por causa da ciência. Se nós olharmos a Idade Média, se nós olharmos a Idade Medieval, né, o ser humano morria muito cedo. 45, 50 anos, 55 anos, 52 anos, morria-se muito cedo. Havia muitas doenças, a evolução de doença era muito fácil. Hoje nós temos um pouco mais de saúde, mas mesmo assim, nós vemos o quê? A causa-morte. Sim. Se você fosse analisar a causa-morte, ela vem de onde? Não existe falência múltipla dos órgãos. Então, essa morte que ocorre, essa morte programada dentro do nosso DNA, é algo assim muito doido. Bom, eu acredito na ciência, eu gosto da ciência, eu acho que ela é super legal para trazer fatos, para poder fazer cruzamento de informações. Então nós vamos aí pela ciência provando muita coisa acerca da própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai tranquila, porque ela não precisa, na verdade, discutir com ninguém. Ela tem a sua autoridade, entende? Ela tem sua autoridade e a sua autoria. Então ela está imune. Então a discussão é feita em torno dela.
Mas interessante é que sempre se prova cada vez mais que a palavra de Deus está certa. Então, lá atrás, para mim, eu sei muitas coisas hoje que eu não sabia. Certo. Né? Mesmo adepto à ciência, eu não sabia. Só que eu tive que fazer uma viagem, né, interna nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas minhas convicções, para que eu pudesse começar a gerar um lugar para Deus. Gerar um lugar para Deus é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Nós só podemos entender que é o próprio Espírito Santo. Deixa eu entender. Tomou o aqui. lugar, ele vai fazer. Quando começou, você estava lutando, né? Praticamente contra esse sentimento, né? Que estava florindo dentro do seu coração, né, apóstolo? Parecia mais fácil não crer. Mas não deu, entende? Não dava. Tava tomando vazão, né? Era muito mais fácil não crer. Então, porque eu tinha meus livros, eu lia eles com facilidade, mas a Bíblia eu não conseguia ler. Não havia compreensão. Havia uma dificuldade muito grande em poder observar. Embora eu tinha a plena certeza, né, que existia algo que eu precisaria aprender. Inclusive eu tinha muita dificuldade de falar, né, de falar alguma coisa de Deus, falar algumas coisas de... Eu não tinha condição, não sabia orar, nada. Eu sempre contei, né, lá atrás com uma intérprete, que era minha esposa. Minha esposa, ela era minha intérprete. Você falou alguma coisa, ela não, tá querendo dizer isso. É bem isso aí mesmo, parecia retardado, mas ele tá querendo dizer isso. E às vezes eu começava a falar, as coisas enrolavam, e ela, linda, sabe, sempre é minha parceira, minha companheira, e alguém que, sabe, sempre me fortaleceu em tudo. Aí, ela foi me acompanhando nesse tempo, e eu fui travando essa luta constantemente para poder aprender a orar. E eu falava, amor, um dia Deus vai abrir minha boca. Que aí você vai amansando. Sim. É uma doma, né? O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, nós precisamos ser domados. Por quê? Porque o ser humano é selvagem. O ser humano sem Cristo, né? Ele é selvagem, completamente violento, né? O apóstolo Paulo, ele menciona como bestas, né? Como feras. E é isso mesmo, o ser humano... Então, você vai vendo que o Espírito Santo, ele entra, é aquilo que Provérbios diz sobre o caminho do justo é como o romper da aurora. Sim. Ele vai brilhando até ser dia perfeito. Então, significa, olha, 00:01, nós estamos no outro dia. É interessante, né? Eu entro no condomínio, e ali, de repente, às vezes eu entro em 1:30, 2 horas, e eu falo, boa noite, a pessoa já, bom dia. Eu não dormi ainda, né? 1 e pouco da manhã, bom dia. É que já nasceu outro dia, começou outro dia. E é interessante que você vai vendo que, realmente por isso que diz, vai brilhando até ser dia perfeito. Então, até eu chegar ao meio-dia, tem muita escuridão aí. Então a gente aceita Jesus, né? A gente aceita, é um negócio tão interessante, né? Porque o Senhor já nos ama desde a eternidade. Quando Ele dá aquele passo, né? Ele prepara todo o meio de campo, né? Ele prepara tudo, vai estruturando, né? Para não ser, porque a mudança vai ser radical, vai ser brutal. Sim. Então por isso tem que preparar tanta coisa assim. Então ele prepara tudo, deixa, ele tá ali em você, mas ele deixa você, sabe, se debater, ele deixa você tentar, e ele vai domando. E é interessante que a doma tem tanta coisa. A doma, ela diminui a corda, né, do animal, deixa ele mais preso, depois afrouxa um pouco, coloca peso, depois tira o peso, né, deixa sem água, depois dá um pouco de água. E é uma coisa interessante, que às vezes na doma, tem alguns que até usam, deixa o animal com um pouco de sede, depois ele molha a sua mão e leva para o animal, né, E é interessante isso aí, você usar um termo desse, mas nós somos extremamente violentos. E o Espírito Santo é extremamente paciente. Ele está promovendo uma doma. Está domando, né, nosso ímpeto, nossos sentimentos, nossa violência, quantas coisas. Eu vou dizer uma coisa assim, né? Eu não sei quando termina a doma. Exatamente não.
Eu sei que Moisés demorou muito tempo. Primeiro, ele era um homem extremamente violento, capaz de matar alguém com as próprias mãos. Sim. Mas depois de 40 anos no deserto, de No processo, Midian, né? e depois com todo aquele povo no deserto, cuidando, ele foi chamado de um homem mais manso de toda a terra. Interessante, né? Perto da morte. Já estava lá aos seus 120. Entendeu? E aí, a doma, mesmo lá pertinho, não estava toda pronta, não. Deus vai moldando, né? Deus vai moldando. Com o tempo Vai passando, moldando. a pessoa... a gente conhece, eu conheço pessoas que era bravo, e ela se chamar eu pra uma briga, eu entro e pago mais 1.000 para não sair, né? Que se tornou uma pessoa que não briga mais com ninguém. Então Deus muda, né? Depois que Deus ele entra na vida do homem, ele começa, e aí como você falou, a doma não dá para saber quando termina, porque Deus ele vai moldando o homem, né? Não dá para saber mesmo. Interessante, gostei. A gente, eu nesse começo que eu tô falando, quando nós começamos o ministério, porque quando a doma, né, eu comecei a permitir, né, as primeiras conduções do Espírito Santo, onde eu me rendi, onde eu falei, Senhor, eu sei que Tu existe. Me perdoa. Eu quero aprender a Te amar. Eu quero aprender a Te servir. Eu quero Te servir. Aí então iniciou uma paixão, né? A paixão começou a acender, começou a se tornar muito forte, né? Começou a tomar conta de tudo, a paixão. E a paixão é interessante, que a paixão por Cristo, né? Ela te remete à paixão por vidas. E eu, como